Meu nome é Douglas Lemos Araújo e eu vou fazer agora a prática 6 de eletrônica digital. Então, primeiramente, o roteiro me apresenta um LED de portas NAND, e aí vem a primeira questão que pede para eu provar as afirmações acerca desse LED, o circuito. E a questão 2 pede para que eu tenha a tabela verdade dele a partir de uma simulação do Proteus. Então, eu vou fazer as duas questões ao mesmo tempo, porque simular o circuito e apresentar a tabela verdade é também um modo de provar o que está sendo afirmado aqui em cima. Então, aqui tem o circuito. Então, primeiramente, o que eu tenho são duas portas NAND, e eu vou ter duas entradas, A e B. E aí, pode observar que eu vou ter duas saídas, AQ e AQ negada, que vão realimentar a entrada do circuito. Q negado vai realimentar essa porta NAND, e o Q vai realimentar essa porta NAND aqui, que está ligada ao B. Então, primeiramente, se a entrada do A é zero e o Q barrado vai ser zero, então o que vai acontecer aqui é que eu vou ter 0 e 0, que dá 0, negado dá 1, e eu tenho a saída. Como são negados, então o Q é 1, assim como afirmado, e o Q barrado é 0. Se o que eu tenho aqui for um A igual a 1, a situação agora é que o Q é 0 e o Q barrado é 1. Por quê? Porque A é 1, o Q barrado é 1. Enquanto for ligado, vai ficar 1, aí 1 e 1 é 1, negado é 0. Essa mesma lógica pode ser também obtida para essa entrada B e essa porta que vai me dar a saída Q barrado. Então, dá para perceber que o Q vai ser sempre o oposto do Q barrado, o que é a lógica, já que é a negação desse. Então, eu vou agora fazer todas as combinações e obter a tabela verdade. Primeiro, o que acontece é que eu vou ter 0 e 0, que é uma saída inválida. Ela é inválida porque se o Q é 1, o Q barrado tem que ser oposto. Mas o que acontece é que saiu 1 também. Então, nesse let de portas NAND, o que vai acontecer é que quando os dois são zeros, a saída é inválida. Quando A é 1, Q é 0, Q barrado é 1. Quando B é 1, o que eu vou ter 1 no Q e 0 Q barrado. Quando os dois é 1, não muda. Por exemplo, a última saída que tinha era Q é 1. E quando eu coloquei os dois 1, ela não mudou. Se eu fizesse agora o oposto, agora que é 0, eu ativo os dois 1, também não vai mudar. E assim eu posso usar o circuito como um dispositivo de memória. Então aqui eu exibo a tabela verdade, exatamente como eu simulei, e finalizo essa questão. Agora a questão 3 me apresenta um LED de portas NAND, dessa vez com clock. E a questão 4 pede que eu simule o circuito no Proteus. Então eu vou simular, e a partir da simulação eu vou obter a tabela verdade. Aqui eu tenho a simulação, as entradas 7, reset e o clock. E aí, inicialmente, os valores de Q e Q barra são indefinidos, porque, primeiro, o clock só vai ser disparado quando estiver no seu sinal positivo. E, portanto, como ele está zero, nada vai acontecer. Quando eu ligo para 1, primeiramente, quando as entradas 7 e reset são zero, o valor não vai mudar. Como ele estava indefinido aqui, então não mudou. No momento que eu coloco 1, aí já ativa alguma coisa. O Q virou 1 e o Q barrado é 0. O clock está em sinal positivo. E quando eu mudar agora, pode observar, quando eu botei os dois zeros, o sinal continuou, porque o 0 e 0 não muda. Quando o reset é 1, agora o Q é 0 e o Q barrado é 0. Quando os dois são 1s, e aí agora o resultado é ambíguo, porque eu tenho o Q igual a 1 e o Q barrado igual a 1. Ele tentou acionar esse cara igual a 1, e aí o Q barrado também ficou 1, só que isso é inválido, e portanto eu tenho esse resultado ambíguo. O que eu tinha nas simulações anteriores, quando esse é 1 e aqui é 0, aqui vai ser 0. E aí no momento que eu ativei, ele tentou ativar esse e o resultado ficou com essa ambiguidade. Como o clock só funciona em sinal positivo, então se eu der esse resultado aqui, por exemplo, já desativado, não importa o que eu faça aqui, o sinal não vai mudar. Apenas no momento que eu ativo ele de volta que eu posso manipular ele novamente. Agora a diferença que eu tenho para o anterior é que nesse eu posso manipular ainda mais o que eu vou guardar na memória desse flip-flop. Porque agora eu posso controlar
para quando o Q é 0 e posso controlar para salvar também quando o Q é igual a 1. Quando as saídas são zeros, não vai mudar e, portanto, a manipulação pode ser feita da maneira adequada. Então, agora eu posso mostrar a tabela verdade que eu construí a partir da simulação. E aí, ó, o sinal de clock só tem para positivo, porque caso contrário não vai ser disparado e não vai acontecer nada. Então, aqui, todos os resultados obtidos na simulação. Agora a questão 5 me mostra um circuito equivalente a um flip-flop do tipo JK, com portas NAND, e pede que eu simule e obtenha a tabela verdade. Então aqui eu tenho a simulação, eu vou começar, e um detalhe que eu implementei com essa chave e esse terra conectado, porque como essas saídas estão realimentando as entradas, no início eles não tinham valor nenhum e, portanto, não ia nada que eu fizesse aqui ia alterar o valor. Quando eu coloco esse terra e essa chave, o que acontece é que no início eu vou atribuir um valor, no caso vai ser o zero, e assim vai poder ter um valor inicial das saídas. Aí, quando eu vou começar a simulação, é só eu desligar ele, pronto, já tem um valor inicial, o resto pode acontecer normalmente. E aí, aqui eu tenho o sinal de clock, que ele varia, ó. Primeiro tá 0, aí vai 1, 0 e 1. E aí ele só vai ser ativado assim como antes, quando o sinal for positivo. Então, primeiro, eu tenho o J e o K, que são agora, alterou, antes era 7 reset, agora é o tipo JK. Quando o J é igual a 1, aí eu vou ter que Q é 1 e o Q barrado é 0. Quando os dois são zeros, não vai mudar. Pode ver que continua aí. E agora, quando o K é 1 e o J é 0, agora o Q ficou 0, que barrado, consequentemente, é 1. Se eu botasse os dois zeros, não mudaria. Quando os dois são 1, o que vai acontecer? Ó, ele comuta. Primeiro, ó, Q é 1, depois é 0, e aí o valor vai se alterando. Aí na simulação, certo? Isso depende do disparo do clock e aí ele se altera. Portanto, se eu desativar os dois, mais uma vez, o que aconteceu é que vai ficar no último valor que estava no circuito, porque o 0 e o 0 não muda, né? Então agora eu vou mostrar a tabela verdade. Aqui a tabela verdade, é sinal do clock positivo, é quando acontece alguma coisa, e aí tem os valores não mudam, e aquele que comutam, que fica trocando os sinais de 1 e 0. Aqui um detalhe, naquela hora que estava comutando, quando o Q era 1, o Q barrado era 0, sempre o oposto. A diferença então agora é que eu não tenho saídas inválidas, comparado com os LEDs anteriores que eu exibi. Agora na questão 6, me é apresentado a conversão do flip-flop JK em um flip-flop do tipo D. Aqui o esquemático, e aí ele pede para que eu simule e levante a tabela verdade. Então aqui eu tenho a simulação, mais uma vez com a implementação da chave, pelo mesmo motivo anterior. E aqui eu tenho a entrada. O que seria o equivalente ao J, eu coloquei então a entrada D, e aí o que seria o K seria a D barrada, assim como no esquemático. Começando a simulação, eu vou abrir a chave, agora não influencia mais, já tem os valores de início. Primeiro, o clock só vai iniciar quando estiver com o sinal positivo, e eu vou ter os valores. Quando o J é 0, Q é 0, consequentemente Q barrado é 1. E aí agora o J é 1 e o Q é 1. E enquanto Q barrado é 0. Agora a grande vantagem é que eu só tenho uma única entrada que vai controlar e fazer as funções que eu tinha anteriormente, no circuito do tipo JK. E aí, como o clock varia de 1 e 0, e ele só vai dar um impulso quando for no sinal positivo, no momento que ele vai para 0, o valor pode ser armazenado. E eu posso manipular entre 0 e 1. O que acontece, ó, independente do que acontece com o J1 aqui, ele já está sendo armazenado, porque não está com o pulso positivo. Se eu ativo de volta e agora boto o sinal oposto, no momento que o clock foi no instante do tempo que ele fica negativo ou então constante, é isso que vai acontecer e não importa, o valor pode ser salvo. Assim eu posso manipular adequadamente o que eu quero salvar na memória do flip-flop. E aí, por fim, aqui é a tabela verdade, que é bem simples, pulso positivo do clock. E aí só depende de D, que ficou mais fácil ainda. D é 0, Q é 0. D é 1, Q é 1. Agora na questão 7 é apresentado um circuito com detetor de borda. Primeiro tem o circuito 1 com borda positiva e vai ter o circuito 2 com a borda negativa. Primeiro eu vou explicar o caso da borda positiva. Então aqui eu tenho essa imagem, esse é o caso da borda positiva. O que acontece é que eu tenho o clock e eu vou ter o clock barra, vai ser a negação dele. E na lógica, se o clock, por exemplo, é 0,
aqui o barra seria 1, aí eu teria 1 e 0, que vai dar 0. Então, qualquer valor que eu coloque, se é 0, 1, o resultado seria negado, seria 0 e o nível lógico baixo. Mas na prática, o que ocorre é que há um atraso na alternância do clock em relação ao clock barrado. Por exemplo, quando o clock é 0, vai haver um momento que ele vai alternar para 1. Só que o clock barrado só vai ser alterado, que era 1, né? Se ele é 0, o clock barrado é 1. Vai ser alterado para 0 um pouco distante depois. Então, nesse curto período, o clock seria 1 e o clock barrado ainda é 1. Então, ó, a saída vai ser o quê? Vai ser 1. E aí ele vai ser ativado com um sinal positivo. Esse é o funcionamento do circuito 1. Agora, no caso do circuito 2, que eu vou ter a borda negativa, o que acontece eu vou ter esse esquemático, e aí, da mesma forma que o anterior, vai haver um atraso do clock barra em relação ao clock. E aí vai haver um período em que o clock, supondo que ele começa com 0, aí ele vira 1, e vai haver um momento que ele volta a ser 0, um instante de tempo. Como é um atraso, então vai ter um curto período em que o clock barrado ainda é 0, e o que acontece? O clock é 0, o clock barrado é 0. E aí, ó, 0 negado é 1, 0 negado é 1. Então vai ficar 1 em 1, e aí a saída sai. Nesse curto período em que o nível lógico é alto, é o caso de acionamento, onde vai ver o disparo do clock. Só que pode notar que isso acontece quando a borda aqui, quando ele está em um estado de transição para o negativo. Então, se ele está negativo, a diferença do anterior é que ele vai acionar com o sinal negativo em vez do positivo. E aí, agora a gente pode não só manipular o que vai ser salvo na memória, como também vai poder manipular o sinal do clock escolhido para fazer isso. Agora aqui eu tenho o circuito completo, e aí ele colocaria logo depois da entrada do clock, esse tipo, ou a borda 1, ou então ou o circuito 1 com a borda positiva, ou o circuito 2 com a borda negativa. E assim eu manipulo ainda mais o que eu quero que seja armazenado dentro da memória. Então, finaliza aqui a prática, e onde foi respondido todas as questões.